Sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras, onde eu tenho por finalidade ensinar a palavra de Deus para que juntos possamos aprender e praticar essa palavra tão maravilhosa, tão gloriosa. Eu quero agradecer aí por você estar assistindo mais esse vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você depois vai poder ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor o canal. Mas vamos para o Expondo as Escrituras de hoje. Hoje eu vou estar falando aí, continuar a exposição da primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 17 a 21, com o seguinte tema: Andai em temor. Andai em temor. Vamos fazer a leitura do texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1,20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer mais essa oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras, expondo a primeira carta de Pedro. Senhor, me ajuda, ilumina minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ao mesmo tempo, ilumina a mente daqueles que estão acompanhando, assistindo, para que eles possam compreender. Também dá a eles, Senhor, vontade para continuar assistindo até o término desse vídeo, para que eles possam tirar, Senhor querido, o aproveitamento completo, para que eles possam compreender a mensagem no todo, Senhor. Fala aos nossos corações, nos edifica em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu quero perguntar a você se você já deu uma olhada aqui no conteúdo do meu canal. Então vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no conteúdo do meu canal. Eu tenho aqui o meu canal e você vai acompanhando aí, tendo essa oportunidade. Se você entrar, você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Compartilhe os vídeos para que outras pessoas sejam edificadas. Se você descer um pouquinho aí, mesmo que você esteja no celular, eu tenho aí, ó, lições bíblicas da EBD, lições adulto, tá? Eu já tenho até a 10ª lição gravada aí no canal. E nós ainda estamos agora, vamos entrar na 8ª lição. Então nós temos aí até um adiantamento. Eu tenho Expondo as Escrituras, você está hoje em 1 Pedro 1, 17 a 21, mas nós temos aí a introdução, nós temos a origem da salvação, as evidências da nossa salvação, sede santos também, nós temos aí, tá? Uma vida de santidade, alegria nas provações, os profetas do Antigo Testamento, os anjos e a nossa salvação. E eu tenho também a exposição no livro de Salmos. Tem um Salmo primeiro, tá? A felicidade do justo, a família, feliz a família que teme ao Senhor, Salmo 128. Tem o Salmo 27 que diz o que fazer no dia da adversidade. Tem o Salmo 23, o cuidado do Senhor. Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E o Salmo 26, uma vida de integridade, como alcançar? Então, ainda tenho também pregação expositiva, onde eu vou pregar em algumas igrejas e tem a oportunidade de ser gravado e eu coloco aqui para vocês. Então, vocês têm aí o meu canal com vários vídeos, várias informações. Estão convidados a participar. Vamos dar prosseguimento aqui, tá? Na nossa introdução do nosso Expondo as Escrituras de hoje, tudo para a glória de Deus. Andai em temor. O que significa isso? Andai em temor. O que é isso nesse caso, tá? Andai fala de uma ação contínua, de um viver. Está ligado ao quê? Ao nosso comportamento.
Lembra quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24? E andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. O andar ali é um comportamento, é uma atitude, é um estilo de vida. É claro que é um estilo de vida pautado na palavra de Deus, que não é possível se obter através do esforço humano apenas. É uma ação de Deus na nossa vida através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A pessoa até pode querer mudar de vida, tipo, ele é uma pessoa viciada em cigarro, por exemplo, em bebida, e um dia ele determina, ele decide que não quer mais beber. E ele, com força de vontade, ele até consegue, às vezes procura uma instituição que trate disso e ele deixa de beber e ele não é um cristão. Mas isso não tem nada a ver com salvação. A salvação tem a ver com a nossa condição diante de Deus. E nada do que eu faço muda a minha condição de pecador diante de Deus, a não ser quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, pois Ele é o substituto que morreu, pagou a dívida no meu lugar. E aí sim, eu já sou um pecador perdoado diante do tribunal de Deus, eu não sou mais culpado. Então, andai fala de um comportamento. Mas não é só andai, é andai em temor. É o tema do Expondo as Escrituras de hoje. Temor significa respeito a Deus, reverência a Deus. Esse temor aqui é algo que nós só temos em relação a Deus, como Ele sendo Deus, nós o adoramos. Então o temor está ligado à questão da nossa adoração, da nossa reverência, do nosso reconhecimento de fato de quem é Deus. Então a palavra temor não é medo. Medo você age por coação. Medo você age por imposição. Nós não temos medo de Deus. Nós temos temor de Deus por saber quem Ele é, um Deus tão grande, poderoso, eterno, que decidiu se relacionar conosco, que decidiu se revelar a nós, que decidiu um plano para nos salvar do pecado, da condenação do pecado. Quanto mais você estuda sobre quem é Deus e a sua obra que está descrita na palavra, não é aquela questão de especulação, de fantasiar na sua cabeça sobre... Não, baseado nas Escrituras, na Bíblia. Eu gosto sempre de mostrar, a palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus, quando você estuda sobre Deus, você fica ali com o seu coração alegre. Você passa a o amar mais. Por quê? Porque você descobre os grandes feitos de Deus. Então, uma vez que você o ame, você o reverencia, você o respeita, você o adora. Então, andai em temor. Você já entendeu que o andar é um comportamento e o temor é andar com respeito, é andar com reverência, é viver uma vida de respeito a Deus, uma vida de reverência a Deus. E isso implica em atitudes coerentes com a sua palavra. Primeiro ponto, essa mensagem, esse Expondo as Escrituras de hoje tem 5 pontos. O primeiro ponto dessa mensagem de hoje é: Deus é Pai, mas também é um juiz imparcial. 1 Pedro 1,17 diz: e se invocais por Pai, quem é o nosso Pai? Deus. Aquele que sem acepção de pessoa julga, Deus julga, segundo a obra de cada um, andai em temor. Andai em reverência, andai em respeito, durante todo o tempo da vossa peregrinação. Pedro reforça a necessidade de vivermos uma vida de santidade, porque nada mais é... Pedro continua falando do tema santificação, como eu já falei no Expondo as Escrituras anterior a esse, que foi de 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 16. Está aqui no canal, você pode assistir depois desse Expondo as Escrituras. Então Pedro continua falando do tema de santidade, usando mais uma vez a nossa filiação. Nós somos filhos de Deus. Agora entenda. A filiação a Deus só é dada àqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador.
Porque antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós não somos filhos de Deus. Porque para ser filhos, nós temos que ser herdeiros. E se você não tem direito à vida eterna sem aceitar Jesus, então você não pode ser filho. Eu não podia ser filho. Então é preciso aceitar Jesus para ser herdeiro. Somos tidos como filhos por adoção. Deus nos recebe na sua família quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí ele continua dizendo, tendo um Pai santo. Deus é Pai, mas Deus é santo. E acrescentando que esse mesmo Pai também é justo. Então vamos lá, Deus é nosso Pai. Deus é Pai de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de todo o seu coração. Uma vez que Deus é Pai, Deus, esse nosso Pai, ele é santo e esse nosso Pai é justo. Então nós não vamos apenas nos estribar e confiar e dizer assim, Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Então eu vou achar que eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque esse mesmo Pai também é santo e esse mesmo Pai também é justo. No Expondo as Escrituras passado, eu ensinei que Deus diz o seguinte, aquele que é santo exige que nós sejamos santos, porque um filho precisa se parecer com seu pai. Terrenamente falando, os filhos se parecem com o pai, ainda que não no biotipo, na fisionomia, tudo direitinho, mas muitas características dentro da sua personalidade têm a ver com o seu pai, têm a ver com a sua mãe. Então nós recebemos um novo nascimento, nós somos uma nova criatura em Cristo e por causa disso devemos nos parecer com Deus. Então Deus é santo, Deus quer que venhamos viver uma vida de santificação. Deus é justo, Ele nos deu justificação por meio de Jesus Cristo, Ele nos declarou justificados e precisamos viver uma vida justa. Então ele continua dizendo, Deus é nosso Pai e esse Pai, Ele primeiro é santo e esse Pai também é um Pai justo. Quando você estuda os atributos de Deus, você vai descobrindo que Deus é santo, Deus é justo, Deus é eterno, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Então são os atributos de Deus. Aonde você estuda isso melhor? Quando você estuda a teologia sistemática. A teologia sistemática divide a Bíblia em temas, doutrinas, e aí nós vamos estudando as doutrinas de forma separadas, juntas, mas de forma separadas, para entender melhor. Um lugar bom para poder aprender isso é num seminário. Inclusive, eu posso indicar para você, tá na descrição do vídeo aqui, o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, no qual, pela bondade de Deus, eu também faço parte sendo aluno. Estou fazendo uma reciclagem, estou aprendendo mais um pouco nesse caso, relembrando, pela bondade de Deus eu dou aula de teologia também, mas eu estou querendo fazer uma reciclagem. Então eu participo como aluno e sei da qualidade do curso e por isso eu estou indicando aqui na descrição, se você for descendo, tem lá embaixo, você clica no link para conhecer maiores detalhes e se você quiser ser aluno vai poder aprender um pouco mais sobre os atributos de Deus. Podemos ver que Pedro dosa muito bem suas comparações, pois anteriormente ele comparou a semelhança do filho com o pai da terra e do Filho de Deus com o Pai do céu. Pedro, em versículos anteriores, ele fez uma comparação em relação ao Filho com o Pai da terra e agora do Filho de Deus com o Pai do céu, que é o próprio Deus. Uma vez que temos um Pai santo, nós devemos ser o quê? Santos. Deus é santo, nós somos santos. Essa santificação, ela passou a ser uma santificação quando aceitamos Jesus posicional. Em Cristo somos santos, mas não é uma santificação só de posição, é uma santificação progressiva. Então esse andar está ligado à santificação progressiva, um comportamento contínuo até a volta de Jesus ou até a nossa saída, até partirmos dessa terra. Então nós precisamos ser santos. Mas agora, mesmo Pedro usando ainda a figura do Pai, ele demonstra que a semelhança do Pai do céu com o Pai da terra aqui nesse versículo não existe. Por quê? Pois os pais da terra, em sua maioria, não são todos, beneficiam os filhos que cometem erros. Os filhos de todo mundo, o pai, a mãe aponta, lá o filho de fulano de tal, olha só o que ele fez. Agora, quando chega nos nossos filhos, nós temos sempre uma desculpa
Nós temos sempre uma palavra branda. Então, o filho dos outros é o traficante, a prostituta, é o marginal. Desculpe o termo aqui, é o vagabundo, é o que não quer nada. Quando chega no nosso filho, você não vai falar isso. E os pais, tem pais que realmente taxam os filhos dessa coisa, e aí é pior ainda, porque estão acabando ali com a parte emocional daquele menino, daquela menina, daquele rapaz, daquela moça. É um erro, não é dessa forma que você deve resolver o problema. O problema não é resolvido dessa forma. Então não há semelhança entre o pai do céu e o pai da terra, quando os pais da terra beneficiam os filhos quando estão errando. Mas o Pai do céu não faz acepção de pessoas. É meu filho, mas eu não faço acepção de pessoa. E julga cada um segundo as suas obras. Então, o Senhor Deus é filho, mas ele vai, da mesma maneira, trazer correção. Hebreus capítulo 12 diz que Deus corrige o filho que ama. Deus corrige aquele que tem por filho. Se alguém é filho de Deus, vai ser corrigido por ele. E aonde está a correção de Deus? Na palavra. Não faça isso, ele vai ensinando, o meu filho deve se comportar, aquele que me serve deve se comportar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tem várias instruções, vários mandamentos para aprendermos lendo a palavra de Deus. Se eu sou filho, eu preciso obedecer, porque o filho tem que obedecer o seu pai. A filha tem que obedecer seu pai. Então nós precisamos obedecer a Deus como cristãos. Não existe aquela situação de proteger usando o nome do pai. Deus julga as nossas obras. Ele é um juiz imparcial. É bom lembrarmos que Deus disse o seguinte sobre as obras. Olha o que diz, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Quando é que eu fui criado em Cristo Jesus? Quando eu aceitei ele. Quando eu aceito Jesus, eu recebo uma nova natureza. Antes de Cristo, eu só tenho a velha natureza, a natureza pecaminosa, ou aquilo que a Bíblia chama de carne. Quando eu aceito Jesus, eu recebo vida. Antes de Cristo, eu estava morto espiritualmente. Eu não tinha como me relacionar com Deus. Pastor, tem base bíblica isso? Tem, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. É só você ler. Estávamos mortos em delitos e pecados. Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu passo a receber vida. E aí, quando eu recebo essa vida tem um propósito. Deus não vai me dar vida e vida para você sem propósito. Deus tem um propósito para ter me dado vida e tem um propósito para ter dado vida para você também. É o mesmo propósito para a minha vida e para a sua vida em relação a ter nos dado vida. Agora, quanto à vocação, chamado, ministério, Deus pode ter um chamado diferente com um e outro, mas tudo tem a ver com a propagação do reino de Deus, com o avanço do reino de Deus e com a glória do nome do nosso Deus. Então Paulo diz em Efésios, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Para que Deus nos criou? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O plano de Deus em relação à salvação já estava feito antes da fundação do mundo. E a gente vai chegar nessa parte. Todos aqueles que aceitam Jesus são eleitos em Cristo. Quando eu aceito Jesus, eu passo a pertencer aos eleitos. Não é uma eleição individual, uma escolha que Deus fez. Fulano, quando eu nascer, vão ser salvos. Fulano, não vão ser. Então eles vão ser perdidos. Não é esse tipo de eleição. A eleição é corporativa. A eleição fala do conjunto. E que conjunto é esse? Igreja. Somos eleitos em Cristo como igreja. Agora Deus nos predestinou para coisas espirituais. Efésios 1:3. Bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Então nós fomos predestinados também para as boas obras. Ou seja, quem é eleito, quem está em Cristo, precisa viver com temor, precisa andar com temor, precisa viver em obediência a Deus. Isso quer dizer que o Filho de Deus recebe essa posição para realizar boas obras. Antes de Cristo, nós estávamos mortos. Se obedecemos as nossas obras, serão aprovadas. Se eu obedeço, as obras são aprovadas. Se eu desobedeço, as nossas obras serão reprovadas. Por isso precisamos reverenciar, temer aquele que temos como Pai. E Pedro
diz que isso deve ser feito durante o tempo da vossa peregrinação, que Pedro está escrevendo para um povo que está ali recebendo aquela carta, e isso serve para nós. Ou seja, os princípios que Pedro está aplicando aqui servem para a nossa vida. Os ensinamentos que Pedro está dando servem para a nossa vida também. E ele está dizendo, durante o tempo da vossa peregrinação. O que é isso? Podemos ver que não é um dia, uma semana, um mês, um ano de conduta de temor. É viver a vida cristã em temor durante todo o tempo que eles, os seus leitores, aqui na terra estavam. Nós não somos daqui e por isso devemos viver segundo o padrão de conduta do reino que pertencemos. Qual é o reino que eu e você pertencemos? O reino de Deus. Então, assim como os leitores de Pedro não poderiam viver uma vida de qualquer maneira, porque agora eles tinham recebido uma nova vida, e Deus os deu essa nova vida para poderem praticar boas obras, nós também precisamos viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então é por isso que o tema dessa mensagem do Expondo as Escrituras de hoje é andai em temor, que está ligado diretamente à santificação, à doutrina da santificação. Você está gostando desse Expondo as Escrituras? Está gostando? Então compartilhe lá no seu Facebook, no status do seu WhatsApp, se inscreva no canal, deixe o seu like. Às vezes você assiste o vídeo e não deixa o like. Então, olha, dá o like aí agora, tá bom? E ative o sininho das notificações. Segundo ponto da mensagem, o nosso resgate não foi pago com os bens dessa terra. Não foi pago. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha, se você quiser fazer convite aí, ó, tá aí o meu número. Fique à vontade, se caso você queira me convidar para uma palestra, para um estudo bíblico, para pregar, você está aí, tá? Com o meu contato. Então vamos explicar aqui 1 Pedro 1,18. Nós entendemos que nós não fomos resgatados com os bens dessa terra. Então vamos lá. Pedro continua sua argumentação informando aos seus leitores que além do Pai ser santo e justo, já aprendemos, houve um alto preço pago para que eles recebessem a salvação. Agora, para pensar, se Deus é santo, se Deus é justo, para que ele vai querer se relacionar com um ser como eu? Pecador, que tenho tendência à desobediência total, que antes de Cristo estava condenado, separado eternamente de Deus quando partisse dessa vida. Mas Deus revela o seu grande amor, um amor que a gente não pode entender. Não há como compreender, por mais que você leve um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quantos anos você quiser ou eu quiser, nós nunca vamos compreender a dimensão do amor de Deus por quem nós somos e por quem Ele é. Quando nós olhamos quem Deus é e quem nós somos, nós pensamos assim, meu Deus, como é que tu pode amar alguém como eu? Sendo quem tu és. Porque assim, quando eu me comparo com outra pessoa, eu vou começar a focar as minhas qualidades e vou esquecer dos meus defeitos e vou começar a me achar melhor do que ela. Agora, como é que eu vou me comparar com... Aí eu vou dizer, realmente ela tem que gostar de mim, eu sou muito bom. Usando esse termo assim, eu estou aqui dando um exagero, né? Eu vou dizer que eu sou muito bom. Mas e quando eu vou olhar para Deus? O que eu vou achar de mim? Eu vou precisar lembrar de Lucas capítulo 18, a partir do 9, a parábola do fariseu e do publicano. O publicano nem levantava a cabeça, ele dizia, batia no peito e dizia, "Sê propício a mim, ó Deus." Porque ele reconhece quem ele era. Quando você estuda sobre Deus e quem é você, é aí que você começa a falar, meu Deus, eu sou pequeno, eu sou dependente de ti, eu não mereci o que eu tenho recebido. E aí você não começa a ser orgulhoso, você começa a não ser soberbo, você começa a não querer humilhar pessoas, porque você reconhece a sua situação diante de Deus. Sabe por que a soberba, o orgulho e tudo isso brota no nosso coração, tem lugar no nosso coração? É porque nós gostamos de nos comparar com as pessoas. Mas quando você quer estar numa comparação diante de Deus, você começa a ver o seu tamanho e você fala, ei, eu não tenho como achar que eu sou quem eu penso que sou,
Porque, na verdade, eu sou apenas um servo, como ele é, como ela é, como qualquer um é. Ninguém merecia o perdão de Deus, mas Deus quis perdoar. Agora, a condição é, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você aceitar Jesus, você está perdoado dos seus pecados e tem direito à vida eterna, não pelos seus méritos, não pelo que você vai realizar na obra de Deus ou que eu vou realizar, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então preste atenção, ele é santo. No versículo 3, ele já havia tratado 1 Pedro 1,3, de forma resumida da morte e ressurreição de Jesus. Porém, aqui ele vai descrever mais detalhadamente o sacrifício de Jesus. Nosso Pai é santo, nosso Pai é justo. Foi pago um alto preço pelo nosso resgate. O Pai santo e o Pai justo deu seu Filho para nos resgatar. Guardou isso? Ele diz que não foi com coisas que perecem como prata ou ouro que eles foram resgatados. Para nós, prata e ouro é o máximo. Imagine você ganhar aí umas 3 ou 4 barras de ouro. O que você não pode fazer? Prata não é tão valiosa como ouro, mas Pedro fala dos metais mais preciosos. Os 2 metais mais preciosos. E ele diz, não foi com prata nem com ouro que fomos resgatados. Prata e ouro pode servir para comprar casa, carro, apartamento, roupas. Dá para comprar um monte de coisa. Só não dá para comprar o nosso resgate. Só não dá para pagar nossa dívida diante do tribunal de Deus. Isso fala do pagamento realizado como resgate. Os bens aqui da terra não servem de pagamento para a redenção do cristão. Ele chama a conduta deles, antes de receberem a Cristo, de vossa vã maneira de viver. Ou seja, isso aponta para uma vida sem propósito. Antes de Jesus, a minha vida era sem propósito, porque eu não estava dentro do propósito de Deus. Todos aqueles que ainda não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador estão vivendo uma vida sem propósito de acordo com a Bíblia. Porque o propósito de Deus é nós estarmos na sua presença, perdoado dos nossos pecados através do que Jesus fez, praticando boas obras como consequência de uma vida salva. Não adianta querer praticar boas obras continuando sendo condenado diante do tribunal de Deus. Não adianta a nível de salvação. A nível de ajudar o próximo, isso é muito válido. É muito válido. Mas a nível de salvação, ninguém vai ser salvo porque pratica boas obras. Precisa aceitar Jesus, e ao aceitar Jesus, as boas obras são consequência da salvação e nunca o motivo. Guarde isso. É o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia diz. Então, nós tínhamos uma vida sem propósito, inútil e improdutiva. Alguém vai virar e vai dizer assim, como assim? Eu levanto todo dia 4 horas da manhã para ir trabalhar, eu trabalho, do suor do meu rosto eu como. Como é que eu tinha uma vida improdutiva, uma vida inútil, uma vida sem propósito? É porque a Bíblia está falando em relação à questão espiritual. Está falando do propósito de Deus para ter nos criado. É uma vida trabalhar, produzir, é algo louvável? Sim, claro que é louvável. Mas não está ligado à questão de você conseguir viver o propósito de Deus com isso. Você só vai viver o propósito de Deus fazendo isso também, não só isso, mas também se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí você vai trabalhar de forma digna, você vai estudar de forma digna, você vai estar no seu lazer de forma digna, ou seja, você vai viver para a glória de Deus. Será que hoje você pode dizer que o que você faz é para a glória de Deus? Não, não pode dizer. Quem não tem Cristo não pode dizer. O cristão tem seus momentos de falha? Tem, Deus sabe disso, mas ele foi perdoado não pelo que ele faz, e sim pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não sabemos se Pedro está falando, agora aqui uma coisa interessante, ó. Ele prossegue dizendo que essa maneira de viver foi recebida dos pais. Não sabemos se Pedro está falando dos antepassados judeus, que viviam pela tradição e não pela palavra de Deus. Jesus admoestou os judeus por observarem a tradição dos anciãos e deixarem de lado os mandamentos de Deus. Marcos 7, 5 a 13. O que os judeus faziam, os religiosos daquela época, os fariseus e escribas? Eles liam a lei de Deus e eles davam interpretação dessa lei e acrescentavam coisas da sua própria cabeça. Então eles começaram a botar alguns preceitos que eram deles. E Jesus chegou e falou, ó, a palavra de Deus não fala isso não. Isso aí são costumes de vocês, são hábitos de vocês, isso não tem nada a ver com a parte da lei de Deus. Então, nós não sabemos se Pedro está falando dessa vã maneira de viver relacionada a eles estarem presos
a essas atitudes que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, com a doutrina, com a lei. Outra possibilidade é que Pedro tem em mente os antepassados pagãos dos leitores gentios, porque Pedro está escrevendo para gentios e também para judeus que aceitaram Jesus. E uma terceira opção é que Pedro queira falar dos antepassados tanto dos judeus como dos gentios. Nós não sabemos, mas uma coisa é certa: nós não podemos continuar vivendo a vida que vivíamos antes de Jesus. Mas podemos entender que, independente de quem seja, o fato é que eles não poderiam mais viver segundo os costumes de seus pais. Ou seja, o costume do mundo. A Bíblia diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que um entendimento vai ser transformado? Através de estudar a palavra de Deus. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é isso que você está fazendo? Estudando a palavra de Deus nesse momento? Aprendendo a palavra de Deus para depois colocar o seu joelho no chão ou levantar uma oração de pé e começar a pedir a Deus: Senhor, me ajuda. Eu descobri que essa forma de eu me comportar está errada. A tua palavra condena isso. Me ajuda a andar em temor. Me ajuda a reverenciar o Senhor. Me ajuda a te amar mais, a te respeitar mais. E aí você vai tendo uma transformação de vida através da ação do Espírito Santo. Você vai buscar, você vai vigiar com as atitudes, mas o Espírito Santo que vai realizar a transformação dentro de você e dentro de mim. Ponto 3. O nosso resgate foi pago com o preço do sangue de Jesus, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram condenados, e foram condenados porque foram avisados antes. Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores, mas da árvore do bem e do mal eles não poderiam comer, porque se eles comessem, eles morreriam. Se comer, ia morrer. Então Deus avisou. Havia um mandamento ali. Vocês podem fazer de tudo, só não podem fazer isso aqui. Um único mandamento. E aí, quando eles pecam, que é a desobediência do mandamento, eles foram condenados à morte física, morte espiritual e morte eterna. Deus poderia executar a sentença no completo naquela hora, execução da sentença completa. Matado Adão e Eva naquele momento, mas ele não o fez. Porque Deus usa de amor, Deus usa de compaixão, Deus usa de misericórdia, mas Deus não tira a consequência daquilo que eles fizeram. Muitas pessoas aceitam Jesus e querem que Deus tire a consequência dos seus atos que eles fizeram. As consequências a nível espiritual de condenação são removidas, mas as consequências dos nossos atos a nível humano, muitas delas nós vamos ter que acertar, não tem jeito. Uma pessoa fumou a vida inteira e aceita Jesus numa idade avançada da vida. O pulmão está danificado por causa da nicotina, de ter fumado a vida toda. E agora ele quer que Jesus restaure o seu pulmão. Deus pode fazer isso? Pode fazer, mas ele também não pode fazer. Isso é consequência dos nossos atos. Então nós precisamos entender isso. Então Adão e Eva pecaram e eles foram condenados à morte física. Não aconteceu no mesmo momento, mas passaram a ser mortais. A morte espiritual, morrer espiritualmente na mesma hora. A comunhão com Deus foi quebrada naquele momento. Foi quebrada. Apesar de Deus depois vir se relacionar com eles, mas o homem não tinha mais condição de si mesmo de se relacionar com Deus. Sabe o que é isso? Agora é Deus pela misericórdia vindo se relacionar. Antes do pecado, Adão poderia se voltar para Deus por sua própria vontade, com as suas próprias forças. Ele não dependia, nesse caso, de uma ação de Deus, da graça de Deus, para ele poder se voltar para Deus. Ele não tinha um pecado ainda. Ele poderia tomar essa atitude. Mas agora não, agora ele não podia mais. Tanto é que quando ele peca e Deus vem procurar eles, na viração do dia de Deus visitava o jardim, o que Adão e Eva faz? Eles se esconderam. Por quê? Porque agora eles não têm mais iniciativa de se voltar para Deus. O homem, depois que pecou, a iniciativa de se voltar para Deus não é mais dele. É Deus primeiro que se revela para que o homem responda. Antes o homem poderia ter a iniciativa, agora ele não tem mais como, porque ele está morto espiritualmente por causa do pecado. Romanos 5,12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que isso significa? Quando Adão peca, e todos nós somos descendentes de Adão, Adão pecou e o pecado passou a fazer parte da sua natureza. Então Adão agora, através de Adão, todos nós também somos pecadores, porque somos descendentes de um homem que
tinha, né, no caso, porque ele partiu, mas tinha a natureza pecaminosa, por causa da desobediência. Então todo homem passou a ser mortal. Se todo homem morre, é porque todos estão debaixo da condenação do pecado. Porque se o filho de Adão nascesse e ele não morresse, então ele não estaria debaixo da condenação do pecado, porque ele não estava sujeito à morte. Mas no momento que todos passam a morrer, isso mostra que todos estão debaixo da condenação do pecado. E por causa de estarmos debaixo da condenação do pecado, porque todos nós somos sujeitos à morte, todos estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, não podemos fazer parte da glória de Deus, do reino de Deus. Mas aí ele tem um plano, e esse plano é Cristo Jesus, aquele que vai morrer para poder nos resgatar da escravidão do pecado. A condenação do ser humano por causa da culpa do pecado vai além dessa vida. Por isso, ouro e prata, que representam os metais mais preciosos, não podem pagar a dívida, pois eles são perecíveis. Seu valor só serve para pagar dívidas terrenas, mas jamais uma dívida eterna. Você entendeu isso? Dívida terrena é uma coisa, dívida eterna é outra. No tempo do Novo Testamento havia os homens livres, os escravos e os homens libertados. Haviam 3 grupos no tempo do Novo Testamento: os livres, os escravos e aqueles que conseguiam sua liberdade através de pagar para conseguir a liberdade. Talvez Pedro estivesse pensando nisso quando fala do ouro e prata, pois com eles poderia se comprar a liberdade de um escravo. Nesse caso, ele seria um homem liberto, humanamente falando, mas não poderia comprar a liberdade da escravidão do pecado. Então Pedro usa uma linguagem que eles entendem daquela época e está mostrando para eles: olha só, ainda que vocês consigam comprar a liberdade da escravidão que vocês têm em relação a ser escravo de alguém, vocês não conseguem comprar a liberdade da escravidão do pecado. A liberdade da escravidão do pecado é comprada através de Jesus Cristo. Somente Ele, através dele, é que você pode ser liberto da escravidão do pecado. Não tem como comprar a escravidão do pecado com ouro e prata. E ele usa os 2 metais mais preciosos daquela época e da nossa época. São os metais mais preciosos. Não tem como pagar a dívida diante do tribunal de Deus com ouro e prata. É por isso que Jesus falou a parábola daquele homem que era um grande fazendeiro, e aí naquele ano houve um plantio muito grande. Ele disse que ia derrubar o celeiro, ia construir um celeiro maior, e aí uma voz soou e disse: louco, essa noite te pedirão conta da tua alma. E o que tu tens preparado? É para quem? Em outras palavras, para quem é isso? Porque o dinheiro que ele ia deixar não dava para pagar a dívida dele diante do tribunal de Deus. Porque a dívida não se paga com o dinheiro dessa terra. Se paga através do que Jesus fez na cruz do Calvário, sangue de Jesus. É por isso que a dívida teve que ser paga com a morte de uma vida inocente, sem pecado. Quem é essa? Cristo. Jesus nos salvou do poder destrutivo do pecado. Nesse caso, ele é o nosso salvador, porque o pecado nos destrói. Porém, pagando nossa dívida com seu sangue precioso, ele nos comprou e por isso ele também é nosso redentor. Então ele é nosso salvador, porque ele nos livrou do poder destrutivo do pecado. Mas ele também é nosso redentor, porque ele nos comprou como um escravo vendido na feira para poder agora estar com ele como Senhor da nossa vida. Entendeu agora? Jesus é nosso salvador, porque nos comprou através do que ele fez, do poder destrutivo do pecado, nos livrou do poder destrutivo do pecado, e Jesus é nosso redentor porque nos comprou, como se compra um escravo numa feira e o livra daquela escravidão. E agora somos servos dele, somos escravos voluntários de Cristo, por amor, pelaquilo que ele fez. Pedro diz que foi com precioso sangue de Cristo, usando um contraste entre o ouro e a prata, pois o valor do sangue de Jesus é eterno. Oh, coisa linda! Por isso não há nada nesse mundo que possa se comparar ao valor, a esse valor. O valor do sangue de Jesus é eterno. Ouro e prata tem valor terreno, tá vendo a setinha aí, ó, para baixo. O sangue de Jesus tem valor eterno, para cima. Fala de coisas eternas. Para baixo fala de coisas terrenas. O sangue de Jesus Cristo tem valor eterno. Ouro e prata tem valor terreno. Só vale para essa terra. Você pode juntar quanto dinheiro você quiser. Você pode juntar quantos bens você quiser. Você não vai levar nada dessa vida. Nada, nada, nada. Você não leva nada dessa vida.
Então você tem que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado como é que estamos vivendo a nossa vida. Porque uma vida sem propósito, uma vida inútil, uma vida improdutiva é uma vida que não se preocupa com a eternidade. Quando você não se preocupa aonde você vai passar a sua eternidade, você está vivendo uma vida inútil, uma vida sem propósito, uma vida improdutiva. Porque o que você está produzindo é só para aqui e pro agora. Não conta para a eternidade. Então está na hora de você pensar na eternidade. E essa eternidade chama-se Cristo. A solução para uma vida na eternidade ao lado de Deus é Jesus. Você e eu precisamos aceitar essa palavra. Eu recebi Cristo. Você já recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Receba Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida e tenha uma eternidade com Deus quando você partir dessa terra. Porque o que você ajuntar aqui só está no nível humano. Só no nível humano, não está no nível eterno. Então é preciso você prestar atenção para isso, eu ou qualquer outra pessoa. Porque caso contrário, falando nessa linguagem, vamos entender realmente foi uma vida improdutiva, uma vida inútil, uma vida sem propósito. Porque eu corri e morri na praia. Vou usar uma expressão dessa forma. Por quê? Ou nadei e morri na praia. Por quê? Porque, na verdade, tudo que eu fiz tem proveito apenas terreno, mas não tem proveito eterno. Então está na hora de eu aceitar o plano de Deus. E o plano de Deus para me resgatar e para te resgatar chama-se Jesus. Ele ainda fala de Jesus como um cordeiro imaculado, isso é, sem culpa, sem pecado e limpo, e ao mesmo tempo incontaminado, que faz um contraste com a nossa natureza contaminada. Por causa do quê? Do pecado. A natureza de Jesus não tinha o pecado. Jesus é perfeito, sem defeito. Só assim poderia ser feito um sacrifício aceitável. Talvez alguém pensasse, por que o homem não poderia morrer por ele mesmo? Porque o sacrifício não seria aceitável. Por quê? Porque ele é um pecador. Um pecador não pode se desvincular do seu pecado. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele não tem como se livrar do seu pecado, da culpa do pecado. Ele precisa daquilo que Deus estabeleceu para se livrar da culpa do pecado, para ter perdão do seu pecado. Quem é? Cristo Jesus. Você lembra que eu falei que Deus é um Deus justo? Então, ele precisou entregar Jesus para morrer no nosso lugar. Pedro aqui usa a figura do Cordeiro Pascual do Antigo Testamento, né? Porque ele está se baseando no Antigo Testamento também. Que todo judeu estava familiarizado. Êxodo 12, do 1 ao 11. Ele aponta para a libertação do povo de Israel do Egito. Devemos considerar duas coisas aqui. Ser emancipado da escravidão e ser libertados da morte. Duas coisas aconteceram. Não somos mais escravos e não estamos mais sujeitos à morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Isso quer dizer que todo aquele que crê em Jesus é liberto do poder do pecado e da morte. Talvez alguém diga, mas as pessoas que eu conheço ainda morrem. Morrem fisicamente, mas não vão continuar mortas. Porque quando ela aceitar, eu digo o corpo dela, não vai continuar do jeito que está. Porque quando Jesus voltar, ele vai dar um corpo glorificado para todos aqueles que morreram em Cristo. Pastor, e aqueles que não morreram em Cristo? Eles vão ressuscitar para o julgamento final e terão a condenação eterna. Estarão separados de Deus eternamente em tormento. Ah, pastor, isso é injusto. Por que injusto? Deus estabeleceu um plano. Deu para o homem uma solução. O homem rejeitou. Aonde está a injustiça? Cada um vai ter a consequência daquilo que ele escolheu. Se eu escolho Cristo, eu tenho como consequência a vida eterna. Se eu rejeito Cristo, eu tenho como consequência separação eterna, tormento eterno. O que você vai escolher? Ah, mas se eu escolher Cristo, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas que eu gosto de fazer nessa vida, que eu sei que a Bíblia diz que é pecado. Então você quer viver para se satisfazer. Se você quiser viver para satisfazer os seus desejos, você está abrindo mão do desejo de Deus. Você não tem como simultaneamente realizar os seus desejos, viver para satisfazer os seus desejos pecaminosos e viver para satisfazer os desejos de Deus. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou bem você escolhe uma coisa, ou bem você escolhe outra. A decisão é minha e é sua. Todo aquele que aceita Jesus é liberto do poder do pecado, não é mais escravo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, tá? Se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E é liberto da morte eterna.
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. João Batista chama Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Jamais poderíamos pagar nossa dívida, pois um contaminado não poderia nunca limpar sua culpa. É por isso que a salvação é pela graça, pois é um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, ninguém merece, mas o Senhor quer fazer. As boas obras são consequência de uma vida salva, mas nunca o motivo de recebermos salvação. Ah, não, eu vou dar esmola, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo que eu vou conquistar minha salvação. Salvação não se conquista assim. Quem pensa assim está pensando fora da Bíblia. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que a salvação foi conquistada por Jesus e nós recebemos salvação quando aceitamos Jesus. Quando reconhecemos o plano de Deus, o propósito de Deus. Se eu quiser viver buscando salvação com as minhas forças, eu vou ser condenado. A Bíblia diz em João 14:6, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho é Jesus. Não tem outro caminho, não adianta inventar outra história, porque o caminho é Cristo, é o que a palavra de Deus diz. As boas obras, o que elas são? São consequências da salvação e nunca o motivo. Pastor, e as pessoas que fazem boas obras que não são cristãs? Está no âmbito humano. Não tem valor espiritual eterno nesse caso. Não vamos ser salvos por causa das obras. Somos salvos por causa de Cristo. As obras são consequências de uma vida salva. Mas quem não aceitou Jesus e faz o bem para o seu próximo e ser agradável, é claro que é agradável. Ajuda pessoas, ajuda. Mas não muda a sua posição diante do tribunal de Deus, que é condenado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que eu consigo estar incluído na glória de Deus? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você está gostando desse Expondo as Escrituras? Então, compartilha, se inscreva no canal, dê um like. Olha, às vezes você esquece de dar o like. Dá um like, é importante. E ative o sininho das notificações. Compartilha lá no seu Facebook, no seu WhatsApp. Afinal de contas, as pessoas também precisam aprender essa palavra. Essa palavra é uma palavra que está me edificando muito, tá bom? Ponto 4. Aquele que nos resgatou é eterno e veio por amor de nós. Oh, Deus que veio por amor de nós. 1 Pedro 1:20. A qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Quem? Jesus. Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Agora Pedro vai falar da eternidade de Jesus. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O plano da salvação não é um improviso de Deus pela queda inesperada do homem. Imagina, um belo dia Deus está lá e Deus é pego de surpresa que o homem caiu, desobedeceu a sua palavra. Ei, Deus conhece o passado, presente e futuro. Para Deus não tem tempo. Deus está acima do tempo. Então Deus sabe. Deus não precisaria voltar no ano do meu nascimento para ver quando eu nasci. Deus enxerga o ano do meu nascimento como agora. Deus enxerga o momento da minha partida como agora. Deus não está limitado ao tempo. Ele é eterno. Pastor, como é isso? Vai além da nossa compreensão, porque nós não somos eternos. Tá bom? O plano da salvação não é improviso. Apocalipse 13:8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto, ou seja, já estava determinado, já era um propósito ele morrer desde a criação do mundo, ou seja, antes do mundo ser formado, já sabia que o Cristo um dia padeceria na cruz do Calvário. Deus, em sua presciência, conhecendo de antemão, presciência é saber de antemão, conhecer o futuro, já sabia de tudo o que iria acontecer. Eu sei que você tem uma pergunta para fazer aqui, espera só um pouquinho que a gente vai entrar nela. Seu plano já estava estabelecido. Jesus e o Espírito Santo acompanharam e participaram junto com o Pai em todo o desenrolar desse plano no Antigo Testamento, até que chegou a hora de Jesus vir ao mundo como homem, sofrer, morrer, ressuscitar para cumprir a etapa do plano chamado redenção, que continua em curso, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. É claro que Pedro e todos quanto nele creem estão incluídos nesse amor. Você já parou para pensar? Deus sabia o que ia acontecer e ele já tem um plano preparado antes de acontecer, e esse plano está preparado por amor a nós. Como é que você vai amar uma pessoa
que decidiu te desobedecer, sabendo das consequências que foi avisado que aconteceria, e você vai amar mesmo assim. Deus ama. Deus quer relacionar-se com o homem. Deus quer perdoar o homem através de Jesus. Deus quer trazer o homem para si através de Cristo. Aceita isso. Pastor, eu já sou cristão, então continua buscando relacionamento com Deus. Continua estreitando esse relacionamento. Quando você aprende sobre isso, nessa mensagem, eu aprendo, isso vai produzir no nosso coração um maior amor por Deus. Porque a nossa situação em relação a merecimento para estar onde estamos, você que é cristão, não havia nenhuma. Não havia nada em mim para eu merecer estar onde eu estou, onde você está. Então não adianta eu querer me enaltecer, me engrandecer, me achar alguma coisa, porque na verdade eu só estou onde eu estou por causa do amor de Deus. Não é pelo meu mérito, não é pelo meu merecimento. O ser humano sem Cristo, ele acha que tudo que ele conquista é por causa dos seus esforços e se esquece de Deus. Se ele tem ar para respirar, é Deus. Se ele tem água para beber, é Deus. É porque é tudo Deus. Se ele tem vida, fôlego de vida, é Deus. Mas ele se esquece disso. Mas quando eu aceito Jesus, eu recebi uma nova natureza. Eu tenho condição de me inclinar para as coisas de Deus. E mesmo assim eu vou continuar vivendo de uma forma errada? De qualquer maneira, não posso. Nem você. Podemos, inclusive, dividir o plano da salvação em 4 pilares. A Bíblia, vou mostrar para você. Essa Bíblia aqui, aonde Deus revela o plano da salvação. Aqui está o plano da salvação para a humanidade. A Bíblia pode ser dividida, a história pode ser dividida em 4 pilares. Criação, primeiros 2 capítulos de Gênesis, queda, tudo que vem depois, aí vem a redenção, no momento em que Jesus morre e ressuscita, entramos dentro da redenção e consumação. Estamos vivendo dentro do período da queda e da redenção. E aqui que está uma grande questão. Há pessoas que querem escolher continuar vivendo debaixo da queda. Há pessoas que querem viver debaixo da redenção. Você quer viver debaixo do quê? Da queda ou da redenção? Para viver debaixo da redenção, você precisa andar em temor. Porque se você diz que vive debaixo da redenção e anda sem temor, você está vivendo de acordo com a queda, não de acordo com a redenção. Então chegou a hora de eu e você tomar uma decisão. Somos cristãos? Estamos vivendo de que maneira? Como quem está debaixo da queda, sem redenção, ou como quem está debaixo da redenção por causa daquilo que Jesus Cristo fez? É uma escolha. Nós precisamos escolher. Adão escolheu comer e Eva daquilo que Deus falou para não comer. E aí veio a consequência, mas Deus tem um plano. O interessante é que antes de Deus criar o mundo, ele já pensou na redenção do homem, pois já sabia que haveria a queda. E a consumação virá depois do milênio, segundo a nossa visão, que é pré-tribulacionista, pré-milenista e dispensacionalista. São palavras difíceis, mas são palavras que estão dentro da teologia, na parte da escatologia bíblica. Você também pode estudar isso no seminário. Eu já falei para você que tem o curso livre de teologia que eu indico, no qual eu também sou aluno, fazendo aí um aperfeiçoamento, um aprimoramento, pois pela bondade de Deus eu também dou aula em seminário, mas no momento eu estou estudando, aprendendo um pouco mais, e aí você pode aí, clicar no link para poder conhecer maiores detalhes e quem sabe vier a ser um aluno que pode estudar à distância e presencial ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá longe? Pode estudar à distância também. Vai ser uma bênção para a sua vida. Estamos agora vivendo no pilar da redenção, que Pedro chama de nesses últimos tempos. 2 Pedro 3:9, tá? Estamos em Cristo, estamos vivendo dentro dessa redenção, tá? Ainda temos a natureza, ainda temos o efeito da queda, né? De certa forma, por causa da natureza pecaminosa, mas não estamos mais indo a caminho da perdição. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade de Deus. Por que Jesus ainda não veio? Jesus quer salvar a sua vida. Uma pergunta, é a pergunta que todos querem fazer. Na maioria das vezes eu vejo pessoas que querem perguntar isso aqui. Se Deus sabia da queda do homem, por que ele não impediu que o homem caísse? Você já parou para pensar nisso?
De vez em quando alguém vem me perguntar isso. Pastor, se Deus sabia que o homem ia cair, por que ele não impediu? Olha como é que esse mundo tá. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus é culpado disso tudo. Olha só a situação que está. Se Deus tinha poder para impedir e não impediu, já que ele é soberano, então Deus é culpado. Aí você vai querer dizer que Deus é culpado porque o homem pecou. Qual é a resposta disso? Uma resposta de forma resumida e uma resposta bíblica. Tá? Resposta bíblica. Deus deu ao homem liberdade de escolha. Pastor, me prova isso. Gênesis vai dizer que Deus diz assim para o homem: de todas as árvores que estão no jardim você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim você não pode comer, porque se dela comer, no dia que comer você vai morrer. Liberdade de escolha. O homem foi criado, Deus estabeleceu para o homem liberdade de escolha. O homem foi criado com isso, então Deus não poderia quebrar isso. Deus não poderia mudar isso, já que Deus criou o homem com essa liberdade de escolha. É a mesma coisa, vou fazer uma outra comparação. Todos nós sabemos que quando um homem e uma mulher se unem intimamente num ato sexual, pode desse ato sexual vir a nascer uma criança. Ou seja, ela pode engravidar. E aí isso já é um fato, está estabelecido. Deus criou essa lei da procriação. Aí um homem tem uma relação com uma mulher, e aí a mulher engravida, e vamos dizer que essa relação não era uma relação que poderia ter tido, de repente ele é casado, ela é casada, Pense como você quiser, aí a conjectura agora vai ser por sua conta, tá? E aí ele começa a pensar o seguinte: poxa, Deus não podia ter impedido isso? Ei, a lei da procriação já está estabelecida. Um homem e uma mulher, quando se unem, tem um ato sexual, pode haver uma procriação. Então Deus não vai mudar o que já está estabelecido. A mesma coisa foi a liberdade. Deus criou o homem com liberdade de escolha. Ele não ia mudar uma coisa que ele já tinha estabelecido. Pastor, e o que aconteceu? O que aconteceu está aqui. Ele usou essa liberdade da forma errada. E é isso que aconteceu. Deus estabeleceu a liberdade de escolha para o homem quando o criou, e o homem usou a liberdade de escolha de forma errada. Por isso Deus não impediu a queda. Mas Deus já sabia que o homem ia usar a liberdade de escolha errada, então Deus tem um plano. Plano da salvação. Só que o homem agora vai arcar com as consequências de ter feito uma escolha errada. E aí é por isso que o mundo está do jeito que está. Por causa da escolha. A escolha foi tomada de forma errada. Aí você vai dizer assim: ah, mas foi Adão que tomou, mas nós somos descendentes de Adão. Deus poderia ter executado a sentença no momento e matado. E você nem estava aqui, nem eu estava aqui. Aí você também talvez vai dizer: ah, mas para viver a vida que eu vivo era melhor morrer. Ei, para viver a vida que você vive é melhor você aceitar Jesus, morrer para esse mundo, viver para Deus, porque você vai ter vida eterna. Pare com esse discurso derrotista. Jesus ama você. Ponto 5. Através da ressurreição de Jesus, cremos e esperamos em Deus. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Através da ressurreição de Jesus, cremos e esperamos em Deus. Jesus não só morreu, Jesus ressuscitou. Ao morrer, ele pagou a nossa dívida, mas ao ressuscitar, ele nos deu condição de vivermos para sempre, porque vamos ressuscitar em Cristo, porque recebemos uma nova vida quando aceitamos Jesus. 1 Pedro 1,21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Imagina, antes de Cristo todos passam a vida com medo da morte, mas em Cristo não temos mais medo da morte. A morte passa a ser algo um pouco desconhecido, no sentido do como vai ser, mas nós temos promessa na Bíblia que não ficaremos mortos, no sentido do nosso corpo, como vamos estar, que não pereceremos, ou seja, que teremos vida eterna. Entendeu agora? Deus não é um ser abstrato e indefinido, mas aquele que atua com poder na história. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. E lhe deu glória. 1 Pedro 1,11. Se ele ressuscitou a Jesus e se nós nos unimos a Jesus na sua morte, morremos para a nossa velha natureza, tá? Ela está aqui, mas ela não está mais no poder da nossa vida, ela não nos controla mais. Então morremos com Cristo, mas também com ele ressuscitamos, recebemos uma nova vida, e quando ele voltar, teremos aí o cumprimento total dessa nova vida no sentido de vida eterna, corpo glorificado. O pecado que está ainda presente na natureza, na nossa natureza, apesar dele não ser mais senhor da nossa vida, Cristo é senhor da nossa vida, ele não vai mais existir quando recebermos um corpo glorificado.
Hernande Dias Lopes diz que temos, por isso, motivo de sobra para depositarmos nossa confiança em Deus. A fé em Deus vem por meio de Cristo, porque pelo que ele fez, nós acreditamos. Deus o ressuscitou e lhe deu glória, confirmando e aprovando sua obra redentora. Se a obra não tivesse sido aprovada, Cristo não tinha ressuscitado. Se Cristo tivesse pecado, Cristo não teria ressuscitado da forma que ressuscitou. Estou falando de uma ressurreição, num corpo glorificado, num corpo ressurreto. Não é a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou, foi ressuscitado, mas com um corpo ainda pecaminoso. O corpo de Lázaro ainda estava sujeito ao pecado. Ele ainda tinha natureza pecaminosa. Cristo não. Cristo não tinha natureza pecaminosa. A obra vitoriosa de Cristo nos dá confiança para colocarmos nossa fé em Deus com total e segura confiança. Fé em Deus implica em crer em quem Deus é, confiar nas promessas dele e obedecer sua palavra. Andar em temor. Já a esperança pode ser definida como a certeza presente, no momento, de uma expectativa futura, algo que vai acontecer. Não é algo que você diz assim, eu queria que amanhã, eu desejo que amanhã, eu espero que amanhã venha dar sol. Aí no outro dia amanhã chovendo. Essa é uma esperança frustrada. Esperança humana é esperança no português, a esperança no grego, no Novo Testamento. Essa esperança aqui desse texto é uma esperança concreta. É uma esperança que vai acontecer. Pedro chama essa esperança de viva em 1 Pedro 1,3, pois está baseada na ressurreição de Jesus, que garante a futura ressurreição dos salvos para a vida eterna. Depois de ler com calma, 1 Coríntios capítulo 15, pode ler do 1 ao 58, mas se você quiser também pode ler do 12 ao 58. William Barclay, outro teólogo, afirma que, por sua morte, Jesus nos emancipou do pecado e da morte. Porém, por sua ressurreição, nos deu uma vida que é tão gloriosa e indestrutível como a sua própria vida. Por sua triunfante ressurreição, temos fé e esperança em Deus. Você já parou para pensar nisso? Pela morte, fomos emancipados do pecado, não somos mais servos do pecado. E da morte, não estaremos mais sujeitos à morte eterna. Separação eterna de Deus em tormento. Mas pela ressurreição nós recebemos vida eterna. Ou seja, estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Você gostou desse Expondo as Escrituras? Então, compartilhe na sua rede social, Facebook, WhatsApp, se inscreva no canal, deixe um like e ative o sininho das notificações. Conclusão. Quem é cristão faz o quê? Anda em temor, pois sabe que o mesmo Pai, ele tem um Pai, mas esse mesmo Pai é santo e é um juiz imparcial, não faz acepção de pessoas, nos julgará segundo as nossas obras. Anda em temor, pois o preço do nosso resgate foi o precioso sangue de Jesus. Nós damos valor à morte de Jesus na cruz do Calvário. Sabe por que um cristão pode tomar santa ceia em condenação e a Bíblia manda examinar a si mesmo? Porque quando ele toma a santa ceia, vivendo uma vida de qualquer maneira, ele está desvalorizando a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então ele toma a ceia para a condenação porque ele se mostra um cristão, mas ele vive conforme o mundo vive. Então é por isso que é condenação, porque ele só tem nome que vive, mas ele está fazendo coisas que não deveria fazer. E é por isso que ele precisa se examinar, é por isso que ele precisa se arrepender, para que ele possa tomar a santa ceia em coerência com aquilo que ele diz que é. Ou seja, eu sou um cristão, então eu estou andando em temor porque eu valorizei o preço do meu resgate. Jesus morreu em meu lugar. E a Santa Ceia aponta para isso. E por último, anda em temor, pois tem fé e esperança em Deus. Esperança, uma convicção presente de uma expectativa futura. Para encerrar, andai em temor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer. Senhor, muito obrigado por mais um Expondo as Escrituras. Agora, Senhor, aplica as verdades ensinadas aqui ao meu coração em primeiro lugar e ao coração daqueles que estão assistindo, que vieram até agora, que chegaram até esse momento e daqueles que também por algum motivo entraram no vídeo e saíram no meio do caminho. Senhor, nos ensina a andar em temor, nos ensina que a salvação não é brincadeira, que nós não estamos, Senhor querido,
querido, diante de uma situação, Pai querido, que podemos brincar, não. É algo muito sério, é algo muito decisivo, é algo muito definitivo em relação ao nosso futuro, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver no presente, Senhor, com uma expectativa futura, que é a vida eterna. Que o Senhor nos dê força e graça em nome de Jesus. Eu quero falar para você que o Senhor é aquele que está com você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu agradeço mais uma vez por você participar do Expondo as Escrituras e estou deixando aqui para você mais links aonde você pode assistir outros vídeos e também a EBD comentada online. Até o próximo Expondo as Escrituras, se assim o Senhor nos permitir.